O nome da Torá tem uma história complicada. Tem sido pensado para significar uma intimidade de coisas, incluindo instrução, lei e ensino. A Torá é frequentemente mal interpretada como uma representação da Bíblia hebraica, mas na verdade apenas cobre os primeiros 5 livros, conhecidos como o Pentateuco, de um total de 24. Enquanto alguns consideram a Torá para representar toda a narrativa da Bíblia, não só a hebraica, outros associam o título com toda a gama de literatura judaica prática e ensinamentos religiosos. Aqueles que consideram a Torá como a totalidade das práticas judaicas, a Torá denotam especificamente o livro como Torá oral, pois os itens confinados nele são aqueles que não fazem ou não foram descritos nos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, mas sim os itens que se tornaram práticas por meio de leis ou interpretações. Embora a natureza exata da Torá possa ser debatida entre os praticantes da fé judaica, teólogos, etc., todos concordam que o propósito principal da Torá é divulgar a herança do povo judeu e os modos de vida atribuídos a eles por Deus. Os estudiosos continuam a debater quando a Torá foi realmente escrita, mas acredita-se, na maioria das vezes, para ter sido gravado durante o cativeiro babilônico, pode com certeza ter ocorrido nesse momento, que aconteceu entre o 6º e 7º século antes de Cristo. O cativeiro da Babilônia foi uma época na história judaica em que o povo de Judá foi levado pelo Império Neobabilônico e mantido cativo na Babilônia. O rei infame Nabucodonosor havia forçado Jerusalém a uma posição subordinada, exigindo uma espécie de tributo deles a cada ano. Ao mesmo tempo, alguns jovens nobres foram levados como cativos também para a Babilônia. Anos depois, durante um segundo cerco, por volta de 597 a.C., o Templo de Jerusalém foi saqueado e mais membros da nobreza foram capturados. O templo foi saqueado novamente em 587 a.C. por Nabucodonosor e posteriormente destruído. A Torá foi supostamente registrada durante este tempo para servir como um texto oficial enquanto o povo de Judá era mantido na Babilônia. Pensa-se que a Torá substituiu o templo como o centro do culto religioso, uma vez que os próprios judeus foram distanciados à força dos seus centros religiosos anteriores. A Torá desempenha um papel poderoso na tradição judaica. Está no centro de todo o culto religioso, o que requer a leitura de seções da Torá em um ambiente público, mais frequentemente em uma sinagoga. Segundo a lenda, a leitura da Torá publicamente foi iniciada pela primeira vez por Esdras, o escriba, no 6º século a.C., após o cativeiro babilônico. O próprio Esdras, considerado descendente do último sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, transformou a prática em um ritual. O próprio Esdras também, supostamente, reforçou a ideia de utilizar a Torá como o foco central da adoração religiosa após o cativeiro judeu. As leituras da Torá são chamadas de parashá, ou porção semanal da Torá, e são expressas em sessões semanais de adoração, geralmente aos sábados, o sábado, que é o dia sagrado. As parashá são compostas pelos 5 livros da Torá, cada um dividido em 7 sessões. Cada um é intitulado com as primeiras palavras da Bíblia hebraica escritas na primeira página. Bereshit significa no começo e é a primeira porção da Torá lida durante os serviços de orações anuais. Ele discute Gênesis e a criação do mundo até a vinda de Moisés. Provavelmente é intitulado Bereshit
devido à criação de tudo e de todos pelo Deus único desde o início. A história do início, de acordo com a Torá, é a seguinte, a maioria de vocês devem conhecer. A terra é criada da escuridão e do vazio em 7 dias. Deus fala a existência, primeiro a luz, depois um firmamento que dividiu as águas para criar a terra. Em seguida, Deus criou a vegetação, os dias e anos junto com os corpos celestes e, finalmente, as criaturas vivas. No 7º dia, Deus criou os humanos e deu à humanidade poder sobre os animais. No 7º dia, Deus descansou. Bereshit continua a descrever a criação do Éden e a árvore do conhecimento, que foi plantada ali por Deus, e o papel de Adão e Eva no jardim do Éden, bem como a queda do ser humano do paraíso. Bereshit descreve ainda as consequências da queda do Éden e os efeitos posteriores do pecado no mundo, descrevendo várias narrativas bíblicas. A história de Caim e Abel, os filhos de Eva e Adão, é descrita onde Caim mata Abel e é condenado por Deus a vagar para sempre por seus crimes. Lameque, descendente de Caim, vem a seguir na narrativa, seguido pelo nascimento contínuo de filhos e mais filhos de Adão e Eva. Como o conto final da narrativa, vem aí o grande dilúvio e a arca de Noé. Noé, no hebraico, que conta a história, é filho de outro Lameque. E ele recebeu o favor de Deus, apesar da grande maldade do ser humano e da determinação de Deus em destruir as suas criações, para se salvar. No total, há 7 leituras do Parashat Bereshit. A próxima leitura anual significativa da Torá é o Parashat chamado Shemot, número 13 na lista de leitura. Assim como Bereshit descreveu os eventos do livro do Gênesis, Shemot lida especificamente com o livro do Êxodo, onde os israelitas sofreram no Egito. Shemot também é dividido em 7 espécies de seções. Começa com a vinda dos descendentes de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, e considerado o pai dos israelitas ao Egito. A ascensão de um novo faraó durante esse tempo no Egito levou os egípcios a forçarem os israelitas à escravidão. Enquanto isso, o novo faraó também exigia a morte de todas as crianças do sexo masculino pelas mulheres hebraicas, na tentativa de controlar a população dos israelitas. Acredita-se que as crianças não foram mortas por temor a Deus e compaixão. Nessa cena tumultuada nasce Moisés, descoberto nas margens do Nilo e mais tarde adotado pela filha do faraó. O restante de Shemot segue ditando ali a história de Moisés, que a maioria de vocês conhecem. Como ele matou um egípcio, em vingança pelo espancamento de outro hebreu, a recompensa colocada em sua cabeça pelo faraó e sua fuga para uma vida no deserto para viver como pastor. Foi durante seu tempo como pastor, casado com uma mulher ali do deserto, que Deus falou a Moisés em uma sarça ardente e o instruiu a resgatar os israelitas no Egito. Com a vara de Deus, Moisés vai até Faraó e tenta libertar seu povo, mas é fortemente rejeitado pelo Faraó, que não acredita no poder de Deus. Seguindo Shemot, que termina antes da libertação real dos israelitas por Moisés através do Mar Vermelho, a leitura da Torá de Vaikra é a terceira parashat significativa. Vaikra é a 24ª parte do ciclo de leitura da Torá e dita o livro de Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento e da Torá. Aqui, a história de Moisés é continuada através dos detalhes de Deus sobre as regras de sacrifício e festa para Moisés. Deus descreve os animais apropriados para serem queimados, como touros, carneiros, cabras, rolas e pombos, enquanto as ofertas de bem-estar podem ser bovinos, ovelhas ou cabras,
todos os quais devem ser queimados em um altar de madeira. Também são descritas as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. As primeiras, nos casos em que o pecador faz algo impuro ou indigno de confiança, enquanto as últimas foram reservadas para aqueles que se esqueceram de se envolver em algo sagrado. A próxima paraxá, que é destacada ao discutir a Torá, é Bemidbar, que se origina do livro de Números, na Bíblia hebraica, e o 34º no ciclo anual da leitura da Torá, e discute especificamente os deveres dos sacerdotes, bem como a continuação da história de Moisés. Assim como Vaikra ditou ali o uso do sacrifício por meio do papel de Moisés na Bíblia, Bemidbar ditou o papel dos sacerdotes e do censo ao longo da vida de Moisés. Primeiro, Bemidbar descreve a tomada de Moisés do primeiro censo dos homens israelitas, notando distintivamente os homens que eram elegíveis para lutar em um exército. Essa lista é então dividida para mostrar o número de homens em cada uma das 12 tribos. Os levitas, em particular, não foram incluídos no censo sob as instruções de Deus, pois, em vez disso, receberam a responsabilidade do tabernáculo ou tenda do encontro. Por causa de seus deveres educacionais e políticos para com os israelitas, eles foram isentos do censo. Um outro subgrupo dos levitas, chamado Kohanim, eram os sacerdotes da tradição, desempenhando os deveres religiosos necessários para apaziguar Deus. Deus também instruiu Moisés a fazer uma contagem de todos os filhos primogênitos dos israelitas. E a paraxá final, que precisa de descrição, é Devarim, a 44ª das leituras anuais da Torá, editando ali o livro de Deuteronômio. Esta seção das leituras da Torá narra o movimento de Moisés e os israelitas do Egito e suas ações subsequentes durante esse tempo. Durante a transição do Monte Sinai para Canaã, por exemplo, Moisés ordena que os líderes sejam escolhidos entre as tribos para lidar com quaisquer problemas ou disputas internas que possam surgir, de modo que o próprio Moisés possa continuar a trabalhar e se concentrar em questões mais importantes. Esta seleção dos primeiros chefes das tribos é, portanto, atribuída como uma das mais importantes realizações de Moisés. Os israelitas se mudam para a terra de Cádiz, ou de Cádiz, que às vezes é escrita como Kadesh, sob as ordens de Deus, eventualmente continuando ali para o Jordão, onde Moisés designou as fronteiras da terra para o assentamento. Ao longo de suas viagens, durante décadas, os israelitas encontraram conflitos com os amorreus e o povo de Bazã. No final da viagem, 3 das tribos encontraram terras para se estabelecer ali ao lado oriental do Rio Jordão. Embora a Torá possa ser lida ao longo do ano, a leitura anual da Torá, em sua ordem particular, é importante dentro da comunidade judaica. A conclusão dessas 5 leituras é significativa na expressão religiosa e é celebrada todos os anos durante o feriado judaico. É chamado de Simchat Torá, que significa a alegria da lei. O título descreve a celebração do término do Código do Judaísmo em 54, às vezes 55 ou mesmo 53 semanas. Embora a Torá seja mais importante para os seguidores do judaísmo, ela também desempenhou um papel muito importante em outras religiões. O cristianismo tira o seu Antigo Testamento da Torá, embora a versão registrada na fé cristã não seja exatamente a mesma que está escrita em hebraico. No Islã, a Torá é conhecida como Taurat e acredita-se que foi enviada por Deus, Alá, a Moisés, Musa e, portanto, a todas as pessoas do mundo. Curiosamente, no Islã, a Torá é mencionada um número significativo de vezes, como um órgão com o qual governava o povo em questões judaicas, bem como em questões religiosas. Acredita-se que o Alcorão substituiu a Torá como livro principal no Islã há muito tempo, mas a presença da Torá nos ensinamentos do Alcorão, evidentemente, sobrevive por meio de suas numerosas referências.
A Torá é mais conhecida por seu papel na cultura judaica e muitas vezes erroneamente considerada apenas os cinco primeiros livros da Bíblia cristã. Na verdade, o texto é muito mais rico do que isso e deve ser devidamente valorizado por sua religiosidade do ponto de vista histórico. Uma leitura do Antigo Testamento não equivale a uma leitura da Torá, e a extensão das provações e tribulações dos israelitas contidas nos livros da Torá é bastante profunda. Qualquer estudioso da língua hebraica pode defender o quanto se perde na tradução de um texto para outra língua, e o mesmo pode ser dito, sem dúvida, para a tradução do texto hebraico para o latim, grego antigo ou qualquer outra língua. Para uma compreensão mais completa de toda essa especialidade absoluta da Torá, é altamente encorajado uma tentativa de lê-la pessoalmente para que você adquira mais conhecimento sobre o assunto. E assim, você criar ali a sua própria síntese histórica, teológica, seja lá o que for, sobre a Torá. Embora este vídeo não tente cobrir a extensão da Torá por completo, né, e é um resumão do resumão, ele não vai substituir de forma alguma os detalhes contidos, né, na Sagrada Escritura da literatura bíblica hebraica. Então, se você quiser saber mais sobre a Torá, eu aconselho que você procure aí o original em hebraico e leia, faça uma comparação, né, e tenho certeza que isso vai, de certa forma, acrescentar muito aos seus estudos, né? Caso você seja um estudante da Bíblia ou simplesmente alguém que é apaixonado por história, antropologia, etc. Desde já, eu agradeço a todos pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito, fiquem todos com Deus. Shalom.